Sou nutricionista da Unidade de Saúde de São Miguel e, dando continuidade ao primeiro vídeo, vamos então perceber quais são as informações que os rótulos alimentares nos apresentam que nos permitem escolher quais os alimentos mais saudáveis. Primeiro, devemos olhar para a lista de ingredientes que de um modo bastante mais rápido e intuitivo nos indica se o alimento tem um teor de açúcar ou gordura elevado. Como? A lista de ingredientes, então, contém todos os ingredientes usados na produção do produto, no fabrico deste produto alimentar, por ordem decrescente, ou seja, aqueles que aparecem em primeiro lugar são usados em maiores quantidades e o contrário acontece naqueles que aparecem no fim, que são usados em menores quantidades. Logo, quando nós vemos que na lista de ingredientes aparece açúcar, gordura ou sal nos primeiros três ingredientes da lista, à partida indica-nos que o alimento não terá assim um perfil nutricional muito saudável, porque terá um teor destes nutrientes elevado. Quando nós olhamos então para a lista de ingredientes, é preciso ter muita atenção também, porque nem sempre o açúcar e gordura vêm com estes nomes. Muitas vezes vêm com outros nomes que não são tão claros, mas que não deixam de ter o mesmo efeito, ou seja, que aumentam o valor calórico e energético daquele alimento à custa muitas vezes de calorias que nós chamamos vazias, porque não tem aqui nenhum nutriente essencial para nós. Que noutros nomes podem aparecer então no açúcar? Açúcar de diferentes origens, que não deixa de ser açúcar e que o valor energético é igual, praticamente igual. Açúcar de coco, açúcar amarelo, açúcar mascavado, açúcar de tâmaras, por exemplo, não deixa de ser açúcar. O xarope de milho, glicose, xarope de frutose, também outros nomes dados ao açúcar. Ou ainda temos, por exemplo, no caso do mel, do melaço, que também, ou xarope da ser, que também tem aqui tudo com o mesmo efeito, ou seja, não deixa de adicionar açúcar àquele alimento. No caso da gordura, é preciso especial atenção ao tipo de gordura, porque muitas vezes o que é que nos aparece? Gordura hidrogenada ou gordura parcialmente hidrogenada, e esta sim nós devemos ter alguma atenção porque estão associadas à doença cardiovascular, às gorduras trans, ou ainda outro tipo de gordura, cremes vegetais, manteiga, margarina, ou ainda, por exemplo, óleos, óleo de palma, óleo de girassol, tudo isto não deixa de ser gordura. Portanto, temos de ter atenção não só à ordem que aparece, ao local que aparece, mas também aos diferentes nomes que são dados, quer ao açúcar, quer à gordura. Para além da lista de ingredientes, temos de uma maneira um bocadinho mais complexa, que não deixa de ser fácil, mas que demora mais tempo e que às vezes nós, no momento de compra, não temos muito tempo para estar ali a comparar, mas podemos começar muito bem por fazê-lo em casa com os alimentos que já temos para depois ganharmos alguma prática. E então a declaração nutricional normalmente está numa tabela, porque é isso que a legislação diz, normalmente deverá ser usada uma forma de tabela, às vezes aparece em texto corrido, que dificulta aqui um bocadinho a leitura, e obrigatoriamente por 100 gramas ou 100 ml. Paralelamente, algumas marcas, por opção, apresentam-nos ainda outra coluna que diz respeito à informação nutricional por porção. Mas quando nós comparamos alimentos, aquilo que temos que olhar sempre é à coluna dos 100 gramas, porque às vezes as porções podem diferir de marca para marca e, portanto, temos que ter a mesma base para comparar e será então 100 gramas. Obrigatoriamente, o que é que a declaração nutricional tem? Energia. Aparece, aqui temos as calorias, mas também aparece em kJ, que é outra unidade de medida. Lípidos, que são as gorduras, dos quais saturados, que é a gordura saturada, que parece que atualmente, de acordo com a evidência mais recente, parece que não está assim tão associada à doença cardiovascular, mas a verdade é que dentro dos lípidos devemos dar preferência às gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas e, portanto, diminuir aqui o consumo de gordura saturada. Hidratos de carbono, dos quais açúcares, isto também é obrigatório, e aqui muita atenção, porque dos quais açúcares diz respeito não só ao açúcar de adição, mas também ao açúcar naturalmente presente. Portanto, a leitura da declaração nutricional não invalida aqui a leitura da lista de ingredientes, para percebermos se efetivamente foi adicionado açúcar àquele alimento. Proteínas e sal. Não sendo obrigatório, temos ainda muitas vezes nos rótulos o teor de fibra e de vitaminas e minerais. Aqui interessa perceber que para comparar alimentos deverão ser sempre, não só por 100 gramas, mas alimentos da mesma família, porque não faz sentido, por exemplo, comparar um cereal de pequeno almoço com o iogurte. Nós temos que comparar
diferentes cereais de pequeno almoço, diferentes bolachas, diferentes iogurtes, etc., dentro da mesma família. E muitas vezes também temos que perceber qual é o objetivo deste alimento. Por exemplo, o azeite não deixa de ser a gordura que parece ser aquela que é mais saudável de todos, à luz da evidência recente, não é? Que já está bem estabelecida, mas não deixa de ser um alimento que tem muita gordura e que tem um valor energético elevado. Portanto, temos que sempre perceber qual é o objetivo. Às vezes, comparar pode também ser difícil e, por isso, aquilo que normalmente nós recomendamos é o uso do descodificador de rótulos, que nos apresenta aqui a Direção-Geral de Saúde, que nos mostra uma leitura fácil, ou seja, como um semáforo, se o alimento tem um teor baixo, identificado como verde, médio, identificado como amarelo ou alto, identificado como vermelho, de gordura, gordura saturada, açúcares e sal. Alimentos processados, que são aqueles que nós vemos com os rótulos, até os minimamente processados, não quer dizer que sejam maus para a saúde, teve algum processamento, será muito difícil encontrar um alimento só com verdes, nestes quatro critérios nutricionais. Qual será o objetivo então? É escolher alimentos que não tenham vermelhos, se possível, que tenham mais verdes e que tenham menos, aqui alguns amarelos, mas que não cheguem ali ao vermelho. Portanto, que nos complementa aqui a leitura. O descodificador de rótulos, este aqui o que eu apresento é por alimentos, está por 100 gramas. A Direção-Geral da Saúde também nos apresenta o descodificador por bebidas por 100 ml, mas como aquilo que nós estamos a falar aqui é escolher alimentos saudáveis para o nosso dia-a-dia e a vida de eleição deverá ser a água, que não tem nenhum destes nutrientes, não é? Isenta de calorias, de gordura e de sal e de açúcar, não deverá ser usado de uma forma para o nosso dia-a-dia e, portanto, aquilo que nós devemos usar sim é o de alimentos. Portanto, estas duas informações, que são obrigatórias de estar no rótulos, permitem-nos assim escolher os alimentos mais saudáveis. Paralelamente, temos ainda alegações nutricionais e de saúde que não são obrigatórias e que são alguns e que dizem respeito a algumas características particulares daquele alimento, mas que não invalida a leitura e a leitura correta, quer da lista de ingredientes, quer da declaração nutricional. Porque, por exemplo, existe uma alegação nutricional que é baixo teor de açúcar e o alimento até pode ter os critérios para designar esta alegação e para ter esta alegação na rotulagem, mas que depois tem um teor de gordura elevado. Não deixa de ter um baixo teor de açúcar, portanto é verdade aquela alegação, mas depois tem um teor de gordura elevado. Portanto, temos que ler sempre a declaração nutricional. Depois temos ainda alguns sistemas de rotulagem nutricional simplificado, que é o caso de semáforo, por porção, que é idêntico aqui ao descodificador de rótulos, é a mesma leitura, ou seja, categoriza aqui lípidos, gordura saturada, açúcar e sal como teor médio, baixo ou elevado, portanto amarelo, verde ou vermelho, ou ainda mais recente o Nutri-Score, que categoriza os alimentos em 5 grupos, e com diferentes cores e diferentes letras, de A a E, consoante se trata de alimentos mais saudáveis ou menos saudáveis. No entanto, qualquer um destes sistemas, mais uma vez, pode nos ajudar numa primeira leitura e de uma maneira mais rápida e simples, quando olhamos para o alimento, mas devemos sempre ver a declaração nutricional também. Para título de exemplo, dos cereais de pequeno almoço, nós temos alguns cereais de pequeno almoço com uma avaliação de Nutri-Score B, porque efetivamente até não tem muita gordura, nem muita gordura saturada, mas aquilo que nós vemos é que depois tem um teor de açúcar ali no intermédio ou no elevado. E diferentes cereais com a mesma categoria de Nutri-Score B, temos um que pode ser mais saudável que outro. Portanto, permite-nos uma primeira leitura, mas temos sempre que ver, sim, a declaração nutricional e a lista de ingredientes. Passando então isto em termos práticos, vou mostrar aqui alguns exemplos de comparação de alguns alimentos que até são bastante semelhantes e que, a partir de alguns deles, até podemos pensar logo à primeira vista que são saudáveis, mas que vamos ver que o perfil nutricional é bastante diferente entre um e outro. Começando então as bolachas de arroz, aquelas que nós chamamos tortilhas. Temos a comparação de umas bolachas de arroz multissereais, simples, e umas bolachas de arroz integral que têm uma cobertura de iogurte e chocolate branco. Vemos na lista de ingredientes, aquilo que nós vemos é que nas bolachas de arroz multissereais só tem cereais e sal, ou seja, se virmos não tem nenhuma gordura, nem tem açúcar e, portanto, podíamos perceber que até é um alimento que
poderá ser incluído no nosso dia a dia. E depois temos ainda outra vantagem, que é, neste tipo de bolachas, que temos arroz integral 66,8%, quer dizer que o arroz integral está presente, foi usado em cerca de quase 70% da produção daquele alimento e vemos que é integral, que será também uma vantagem, uma vez que é menos refinado e terá um teor de vitaminas e de fibra aqui um bocadinho superior. Se pelo contrário, e esquecendo aqui a declaração nutricional, nós víssemos estas aqui, que são semelhantes só por ter uma cobertura, o que é que nós vemos? Que tem arroz, e depois temos chocolate, onde o primeiro ingrediente do chocolate é açúcar. Portanto, logo, regra, das primeiras 3 posições, não escolher alimentos que tenham nas 3 primeiras posições açúcar e gordura. Logo aqui podíamos ver, sem ler a declaração nutricional, que não será assim uma opção tão saudável. Se tivermos mais um bocadinho de tempo e formos então comparar a declaração nutricional, aquilo que nós vemos é que, em termos de gordura, estas 4,3 versus 19,2, ou seja, quase 5 vezes mais gordura nestas, e em termos de gordura saturada 0,9, 12,2, portanto muito mais também. Em termos de açúcar, 0,7 nestas para 24,2, muito mais açúcar, ou seja, às vezes nós pensamos que os alimentos são muito semelhantes e generalizamos que é saudável independentemente das suas características particulares, mas será importante percebermos logo sempre a declaração nutricional. E em termos de sal, estas aqui têm um bocadinho mais. Mas, por exemplo, aplicando então o descodificador de rótulos e não vendo sequer, comparando uma e outra, aquilo que nós vemos é que verde para gordura saturada e açúcares e amarelo para lípidos e sal, nesta, e aqui que é que nós temos 3 vermelhos e um amarelo ali no sal. Logo, aquela regra de escolher alimentos com o menos vermelho, ou idealmente sem nenhum, nós vemos que estes, apesar de serem bastante semelhantes, não será de todo uma boa opção. Portanto, temos aqui várias formas de perceber que o alimento é saudável ou não. Outro exemplo, e até que é um alimento que muitas vezes nós achamos também que é saudável independentemente das suas características. Granola, aqui temos uma granola de aveia que já nos diz que é sem adição de açúcar, já temos aqui uma alegação nutricional do seu próprio nome, e aqui uma granola original que não nos diz que tem mel sequer, nem nada disso. Aquilo que nós vemos, lista de ingredientes, vamos fazer o mesmo raciocínio, o mesmo exercício. Lista de ingredientes, mais uma vez vemos que o primeiro é flocos de aveia integral, depois temos oligofrutose, que apesar de ter frutose no nome não é um açúcar, é uma fibra, portanto vai funcionar aqui como pré-biótico, mas que dá aqui algum sabor doce ao alimento, é um bom substituto em termos de açúcar. E depois temos mais farinhas e o óleo de girassol. Na granola original, o que é que nós vemos? Flocos de aveia, que não são integrais, portanto, à partida, só por aqui, será uma característica que o torna, eu não gosto de dizer de pior qualidade, mas que o torna menos bom, vamos dizer assim. Cereais extraídos, onde o açúcar é um dos ingredientes. Terceiro ingrediente, açúcar, portanto, a mesma regra, açúcar aparece nos 3 primeiros. E depois, não só temos açúcar, mas temos xarope de glicose e mel, que são diferentes designações para o mesmo. Tudo açúcar. Portanto, vemos que, mais uma vez, lista de ingredientes de uma maneira muito rápida, que esta será mais saudável que esta. O mesmo raciocínio aqui em termos de descodificador de rótulos, e eu não vou comparar aqui para não estar aqui a ocupar muito tempo na declaração nutricional, mas vemos que lípidos estão os dois no amarelo, e muito próximo, mas dos saturados temos aqui vermelho, dos quais saturados temos amarelo e amarelo. Depois a diferença está sobretudo nos açúcares, que aqui temos 1,8, portanto está categorizado ali no verde como um baixo nível, e aqui já temos 28 gramas de açúcar, indicado aqui categorizado como vermelha. Portanto, quer um, quer outro, mais uma vez nos mostram que aquela será a opção mais saudável. Terceiro exemplo, barras de cereais. Barras de cereais. Aqui vemos uma coisa muito que normalmente também conseguimos, e que é uma regra que muitas vezes se diz, que é, se a lista de ingredientes é muito grande e nós não conhecemos uma série de ingredientes que lá está, à partida não será uma boa opção. Isto nas barras de cereais é verdade, quer seja ela de chocolate, quer seja ela integral. Portanto, uma lista de ingredientes muito longa pode nos indicar que efetivamente o alimento não terá um perfil nutricional mais indicado para incluirmos aqui no nosso dia a dia e consumirmos de forma frequente. Depois, aquilo que nós vemos mais uma vez,
quer numa, quer noutra, quer seja ela de chocolate, quer seja ela integral, temos vários tipos de açúcar, xarope de glicose, xarope de açúcar invertido, açúcar, maltodextrina, extrato de malte, dextrose, tudo açúcar na barra de cereais com chocolate, e aqui na barra de cereal integral também temos açúcar, o xarope de glicose, a maltodextrina, portanto uma coisa e outra não será muito diferente aqui em termos de lista de ingredientes. Eu, se fosse às compras e visse esta lista de ingredientes, não traria este alimento comigo, mesmo não para o meu dia-a-dia, obviamente, mesmo não lendo aqui a declaração nutricional. Pegando no descodificador de rótulos, aquela regra de pelo menos ter um ou mais verdes não se vê quer numa, quer noutra. Portanto, é um alimento que normalmente nós associamos a uma alimentação saudável, uma barra de cereal integral, mas quando nós vamos estudar e analisar quer a lista de ingredientes, quer a declaração nutricional, vemos que não será um alimento muito indicado para o nosso dia-a-dia. Portanto, temos aqui os 4 critérios do descodificador amarelo e ali um bocadinho mais quer de gordura saturada, quer de açúcares. Um último exemplo, o caso dos iogurtes. Temos aqui o iogurte sólido de aroma e o iogurte sólido natural magro. A lista de ingredientes até nem é muito diferente. Aquilo que nós temos no sólido de aroma que não temos no natural é o açúcar e o aroma de morango, que aqui, como é natural, não tem nenhum aroma. Mais uma vez, o açúcar, segundo ingrediente, portanto, está nos primeiros 3, está no pódio do top 3, portanto, não deverá ser aqui uma boa opção. E, efetivamente, o iogurte é um bom exemplo porque até entre meio gordo e magro não temos muita diferença em termos de lípidos, de gordura saturada e de sal, mas que, efetivamente, vemos que o nível de açúcar é bastante diferente entre um e outro. Portanto, isto por 100 gramas, temos no meio gordo 12 gramas, enquanto que no sólido magro temos 3,8. Temos aqui um exemplo de um alimento que está considerado como verde, ou seja, nível baixo, quer de gordura, gordura saturada, açúcares e sal, que é raro, mas no caso de iogurte temos aqui uma boa opção. Portanto, em termos práticos, devemos então ler, só para concluir, a lista de ingredientes, começar a ver em casa. O descodificador de rótulos é facilmente acedido na internet. Nós depois vamos deixar o link também porque devem imprimir ou colocar no vosso telemóvel, que agora é muito fácil, e no momento das compras, de uma maneira rápida, olhar sempre para o descodificador de rótulos. Por fim, eu só quero fazer uma chamada de atenção porque, efetivamente, nós devemos olhar para estes critérios no nosso dia-a-dia, ou seja, no nosso dia alimentar devemos preferir alimentos com um perfil nutricional mais adequado, mas que obviamente que também não vamos aqui fazer não vamos ser alarmistas e, portanto, os alimentos que muitas vezes são considerados como tendo um teor alto de gordura saturada, açúcar e sal, não quer isto dizer que não podemos consumir, mas no nosso dia-a-dia devemos então ter alguma atenção, quer a ler a lista de ingredientes, quer a declaração nutricional.